Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, relator, senhor Ayrton Cascavel, eu queria que o senhor me explicasse, senhor Ayrton, qual era a sua função? Eu não digo do ponto de vista de cargo, mas quais atividades que o senhor tinha responsabilidade dentro do Ministério da Saúde? Há uma assessoria, você conhece as ASPAR, né? Assessorias Parlamentares dos Ministérios, né? Essa relação seria com a ASPAR, na verdade, do Ministério da Saúde, que é essa relação político-institucional com os senadores e aí com os prefeitos, com secretários estaduais. Então, era essa interlocução das duas pontas. O senhor só fazia conversa, o senhor, do ponto de vista da política pública e da execução, o senhor não tinha nenhuma função específica? A execução, não. A execução são das secretarias, tem a Secretaria Executiva e são 6 secretarias nacionais. Secretaria de Atendimento Básico, Secretaria da Questão Indígena, o senhor fazia uma assessoria no sentido de orientar, digamos assim, de passar as informações? Vamos pegar um exemplo prático para possa entender. Há uma demanda de um senador que tem lá uma emenda, de encaminhar isso para o departamento técnico, das suas análises, e aí a equipe técnica analisa isso em cada secretaria. Quando um parlamentar vai numa audiência... Mas isso não era só em relação a parlamentares. Não, mas eu quero dizer dos estados... A gestão municipal, a gestão estadual, o entendimento dessa política do enfrentamento da pandemia. Do relacionamento, sim, desse relacionamento institucional, a instituição com a instituição. Uhum. É de instituição para instituição. Seja a instituição, um parlamentar ele é uma instituição. Ele representa na ponta. Então, essa interlocução... O senhor reunia muito com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais? O CONASEMES? O CONASEMES e o CONAS, inclusive do seu estado, o Maranhão, é o presidente doutor Lula, por várias vezes tive reunido com ele, primeiro na CIT, que é feita mensalmente, né, nessa reunião, e ultimamente... Agora, como secretário estadual também, na mesma relação. Então, e quando o senhor reunia, o senhor pegava as demandas e passava para o ministro? Não, nem sempre para o ministro, não do secretário, elas são passadas conforme para a área técnica. Veja bem, nesse período eu fui vice-presidente da Comissão Estadual de Enfrentamento à Pandemia, que fez o acompanhamento das ações do governo federal, constitucional por conta do estado de calamidade pública, e eu percebi ali uma crítica muito grande, aliás, com várias recomendações do Tribunal de Contas da União, apontando, por exemplo, a falta de transparência, a falta de comunicação, a falta de um comando de uma política, a falta da implantação de uma política nacional de enfrentamento à pandemia. E o senhor naturalmente acompanhou isso, essa crítica, esse reclame diário que havia dos secretários de todo o Brasil. O senhor naturalmente também ouvia isso, o senhor também tinha conhecimento disso. Claro. Deixa eu dizer uma coisa. E o que o senhor fazia? Só para colocar, as decisões do Ministério, elas não são exclusivas do ministro. As decisões dos recursos são de recursos do SUS. A decisão é entre o presidente do Conselho Nacional de Saúde, do CONAS, no caso, nesse momento no país, do secretário Lula, do secretário presidente do CONASENS, e do ministro. A decisão política ela não, a decisão da aplicação dos recursos. Sim, da aplicação dos recursos, a decisão política direcionamento e planejamento do ministro da Saúde. Não, e da política, está aqui o ministro Humberto Costa, como é que funciona a sistemática. Mensalmente. Há uma reunião, senadora, só para a senhora entender. Não, só terminar, deixa o senador que sair da minha frente, que eu não estou lhe vendo. Senador Rogério Carvalho. Sim, repita, por favor. Mensalmente, todas as ações do SUS, elas são pactuadas numa CIT. Quem participa dessa CIT são todos os secretários estaduais, os secretários municipais representados pelo CONASENS, e é o porta-voz disso, é o presidente do CONASENS, o presidente do CONAS, os secretários nacionais, o ministro. E essas portarias e ações são lá pactuadas para o Brasil.
Agora, a decisão política do Ministério ela é comandada, a política da saúde ela é comandada pelo Ministério da Saúde junto a estados e municípios. Né? Ou seja, aqui o senhor não pode querer eximir a responsabilidade do ministro da Saúde. Eu só não quero Por que eu lhe faço essas perguntas, senhor Ayrton? Porque o senhor era conhecido, não é, pela representação política como se o senhor fosse um vice-ministro, ou seja, o senhor era a segunda pessoa do Ministério. O senhor esteve, por exemplo, do ponto de vista formal, do mês de junho, não é, até agora, no mês de março, não é? E, na verdade, o senhor teve antes disso, o senhor teve a partir do mês de abril. Ou seja, o senhor esteve no período de maior gravidade da política de saúde pública e, portanto, por enfrentamento da pandemia. Então, eu queria entender por que o senhor que tinha politicamente uma função importante, porque o senhor era chamado de vice-ministro e conversando com algumas pessoas, eu percebo claramente que o senhor sentava e o senhor conversava e o senhor decidia, o senhor fazia uma mediação. E quando eu pego, por exemplo, aqui todo o levantamento dos vários relatórios, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, eu vejo em 2020, por exemplo, nas auditorias feitas pelo Tribunal de Contas, claramente a constatação da falta de transparência, a ausência de uma política nacional, a ausência, na verdade, de um programa de diretrizes, isso em 2020 e isso também em 2021. Ou seja, em todos os momentos em que o TCU faz um levantamento dessa política, há claramente falhas. E o senhor estava lá, senhor Ayrton, exatamente como uma função estratégica, porque eu não consigo entender o que é que o senhor fazia lá. Ou seja, para mim, me vem o entendimento de uma certa prevaricação da sua parte. Quando o senhor deveria agir, o senhor não agiu ao lado do ministro da Saúde. Por exemplo, e aí me responda isso, o senhor falou agora há pouco aqui, o Brasil inteiro ouviu, eram picaretas que iam no Ministério da Saúde. Quem eram esses picaretas? O senhor pode nominar para mim, por favor? Não, você acabou, essa CPI viu aqui, quando eu vejo um Dominguete da vida ofertar, eu não sabia, fiquei sabendo isso agora, estou falando isso agora. O senhor nunca falou com o Dominguete? Jamais, não o conheço. Mas tem ligações dele para o senhor sabe disso, né? Do Dominguete, talvez seja, deixa para ter uma ideia. Pô, que bom que a senhora falou. Havia um insistente mandando mensagens, alguém ofertando vacinas no meu telefone. Eu nunca respondi essas mensagens porque eu achava que isso é picaretagem. Eu achava que era uma armação. Citei essa mensagem dele, vai ver que não tem resposta nenhuma. Eu vi essas mensagens uma vez no meu telefone, insistentemente. Mas o senhor não via que ele andava no Ministério da Saúde? Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Esses dias eu estava dizendo, eu até comentei, eu acho que não foi com o senador Jorginho, disse, uma vez eu recebi umas mensagens no meu celular de alguém oferecendo vacina, que queria entregar vacina, vender vacina. Eu acompanhava. O seu antecessor, Marcelo Lopes, Alô? O seu antecessor, Marcelo Lopes, por exemplo, conversava com ele também, com o Dominguete? O senhor tem informação sobre isso? Eu fiquei sabendo agora, esses dias, acho que num jornal, eu quero fazer uma relação em relação a Roraima. Um determinado momento... Mas eu queria que o senhor fosse rápido. Mas eu vou tentar ser... Foi bom que esteja. Hoje eu sei quem mandou aquelas mensagens no meu telefone, e se tem essa mensagem, vê que não tem resposta. Diz, alguém está armando alguma coisa aqui, mandando oferecer vacina. Para mim era picaretagem. São detalhes de picaretagem. Do Marcelo Lopes, quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, o governador Denário disse, olha, apareceu no passado alguém... Olha, o governador, fiquem bem longe desses vendedores de falsas ilusões. E eu queria ser bem objetivo, dizer, quando falavam de comprar vacina, os municípios, a iniciativa privada, eu sempre disse que isso não vai acontecer. Não existe vacina no mercado. Quantas vacinas foram compradas no país pelos municípios? Nenhuma. Quantas vacinas foram compradas pelo Estado? Nenhuma. Eu sempre fui defensor do PNI.
Então, agora, nunca nem atendi mensagem, não sabia que era desse, porque eu não tenho o número. Agora, eu fico assim, porque o senhor, na verdade, o senhor disse que o senhor percebeu que era picaretagem, mas o Dias, por exemplo, sentou e reuniu. O Coronel Blanco levou eles lá para fazer as negociações. Mas, olha, o senhor, como assessor, como o senhor diz, não é? Que o senhor era um assessor. Diferente de... O senhor não orientava eles? Deixa eu dizer, senadora... Presidente, está muito difícil aqui para falar. É gente falando demais, a gente não ouve, não consegue se concentrar. O que eu quero colocar, primeiro, diminuir essa importância de ministro, de colocação a mim. O meu cargo sempre existiu no Ministério. Sempre existiu, lá outras pessoas ocuparam a mesma função que eu ocupei. Mas existe o assessor e o assessor. Não, me parece que o senhor era o assessor. Mas tanto que o senhor era chamado de vice-ministro, quer dizer, o senhor estava numa posição extremamente estratégica. Alguém colocou um dia... Aí o senhor vê Não, eu não vi, a senhora está dizendo que eu vi. Não, mas o senhor me disse que o próprio Ministério da Saúde recebia muitos picaretas, né? O senhor colocou no começo da sua fala de hoje. Quando eu vejo que essa CPI ouviu um Dominguete, presta atenção, senadora, com todo respeito, tenho lhe ouvido, que alguém oferece 400 milhões de doses. Primeiro que não podia nem ter esse diálogo, concordo com a senhora. Tem que se buscar... Não, mas é absurdo ser ouvido na CPI, senhor Ayrton. Oi? Não foi... O senhor está questionando que... ele ser ouvido aqui. Não, o terrível ele ser recebido pelo Ministério da Saúde e iniciar um processo de negociação que só foi interrompido com os trabalhos da CPI. Eu quero dizer, senadora, que eu não teve... Comigo não teve esse diálogo. Comigo não teve esse diálogo. O senhor não percebia que ia picaretas para o Ministério da Saúde? Então o senhor está mudando agora de fala, porque no começo não, eu disse que nessa questão a chegada dos picaretas. Quando aparece alguém, quando se coloca essas situações, para mim isso é picaretagem quando alguém falar nisso. Eu tinha uma orientação da minha assessoria de não recebê-los. Se alguém viesse falar de vacina, e deve ter procurado na minha assessoria, de falar de vacina, eu disse, não recebo. O senhor ficou até o dia 25 de março de 2021 junto com... Acho que 22. Junto com o ministro Pazuello. E até lá nós tivemos até assinatura de contrato com a Precisa, por exemplo. Pedido de antecipação de 45 milhões Secretaria de Executiva. dólares. Essa era a competência da Secretaria Executiva. Sim, mas o senhor era um assessor especial lá do ministro da Saúde. O senhor não viu nada disso? O senhor não viu as negociações com a Covaxin? Senadora, eu não participei de negociação, de compras, de negociação de qualquer uma. Nessa não era uma função minha. Há uma determinação definida pelo ministro. Mas, seu Ayrton, que eu não estou conseguindo entender, porque o senhor disse no começo que o senhor era um assessor político. O senhor fazia política, o senhor fazia articulação. Né? Política não é compra de vacina. Sim, mas o senhor acompanhava quem chega e quem não chega. Senadora... O que nós estamos aqui diante de uma situação é que no período que o senhor esteve no Ministério da Saúde, ao lado do ministro da Saúde, a gente percebe, inclusive, nas fotografias aqui que são apresentadas, foi neste momento que nós temos uma assinatura de um contrato com empenho pela Covaxin. Aliás, por exemplo, o senhor dava entrevistas, está aqui. As entrevistas, por exemplo, nenhuma das entrevistas, o senhor diz o seguinte... na agência EBC, por exemplo, que é uma agência, inclusive, pública, diz o seguinte, estão previstas 9 milhões de doses até julho, e agora, com antecipação de mais 5 milhões, serão 14 milhões até o meio do ano. O Brasil vai vacinar 1 milhão de pessoas por dia, somando todas as vacinas que devem ser entregues nos próximos meses. Aqui, por exemplo, em uma outra entrevista que o senhor dá... Não é? Aqui já a sua fala no próprio portal do Ministério da Saúde. O senhor coloca o seguinte, até o momento 30 milhões de doses aos estados e municípios, até o final de março, mais 15 milhões de doses serão disponibilizadas aos brasileiros. Isso já nos permite imunizarmos cerca de 38% de todos os grupos prioritários. E aí o senhor vai falando, quer dizer, o senhor dá entrevista sobre as vacinas. Aí, quando é para falar das vacinas, o senhor tem a atribuição de tratar, mas quando é para falar se eles... Como é que foi essa operacionalidade e, ao mesmo tempo, entender a picaretagem dele, o senhor disse que o senhor não tinha nenhuma função. Quando a senhora está falando dessas vacinas aí, dos números que a senhora falou na entrevista, são um contrato público já publicado, que são as vacinas da Pfizer,
algo já publicado. Essas que eu acabei de ler foi o senhor que deu entrevista, não foi Não, agora, mas eu quero dizer que essa já era uma notícia já anunciada no país. Não, a notícia a gente recebeu pelo senhor, porque o senhor falou mas com o portal oficial do governo. Senhora senadora, eu quero dizer que isso era uma notícia pública de um contrato já assinado, de conhecimento público, pactuado lá já depois... Não, mas o que eu estou querendo dizer, isso aqui não é o Estado do Maranhão, no Estadão, não é a Folha de São Paulo, não é o Jornal Globo, que são independentes. Isso aqui é um portal oficial do governo. A notícia que chegou aos jornais veio pelo senhor no portal do governo. O senador Randolph, colocou a mesma entrevista que eu expliquei agora há pouco, é a mesma, fala que foi pública. Sim, então, eu estava lá. O senhor fala... Qual o mal que eu cometi de falar? Nenhum. O mal é o senhor dizer que o senhor não sabia da negociação. Quer dizer, o senhor é porta-voz para falar, mas na hora que a gente faz, inclusive, o acompanhamento e vê uma série de irregularidades, aí se tira, na verdade, a sua responsabilidade. Eu quero finalizar aqui, porque meu tempo, infelizmente, já acabou, mas colocando aqui para o senhor o seguinte, com todo respeito ao senhor Ayrton, o senhor vai para o Ministério assumir uma função estratégica dentro do Ministério da Saúde no momento de crise nacional de enfrentamento à pandemia. Não, o senhor fala que o senhor tem alguma formação, mas a sua experiência, inclusive nas suas empresas, não são dessa área. O senhor tem empresas de outras áreas, da área agrícola, da área alimentar, na agropecuária, inclusive na área de motéis. Mas na área da saúde, não. Então, graças a Deus, que não, aí sim, se eu tivesse qualquer empresa na área de saúde... Eu estou dizendo que quando da experiência. Sim, mas o senhor tinha na área de motel, da agropecuária e na área de alimentos. Mas isso não é crime. Aí nessa... Não, isso aqui é o seu trabalho. Mas com toda essa informação e com todo o histórico de vida que o senhor tinha, de experiência, inclusive na área de gestão, o senhor não conseguiu detectar tantos problemas dentro do Ministério da Saúde. Então, para mim, fica muito clara 3 situações em relação ao senhor. A primeira é um fato, usurpação do serviço público, porque o senhor passa de 3 a 4 meses, inclusive, em algum momento recebendo o pagamento de diários, o senhor sabe disso, mesmo sem estar no exercício da função pública. É claro que o senhor devolveu depois, mas o senhor recebeu esse recurso, não é? E é claro, eu tenho aqui a documentação sobre isso. Espontaneamente, que me acreditaram um valor que eu disse não tenho direito, fui lá e devolvi. Ou seja, o senhor estava lá atuando sem ter uma função pública. Portanto, usurpação de serviço público. A segunda situação, o senhor Ayrton, acabou participando de toda essa má gestão. O TCU tem relatório nesse sentido. Aliás, não, vários. Tem ação do Ministério Público Federal contra o Ministério da Saúde e que, inclusive, um dos alvos é o senhor. Está aqui a ação toda, não é? Que é o alvo principal, é o Pazuello, mas também o senhor, exatamente por essa usurpação. Ou seja, má gestão. E a outra, para mim, claramente, prevaricação. Não dá para a gente entender que o senhor não tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo. A Covaxin, por exemplo, pediu uma antecipação de 45 milhões de dólares. Essa outra vacina aqui, que já era comercializada no Brasil, a Coronavac, por 10 dólares, fez um pedido de 28 dólares. Sem falar de tantas outras. E a gente tem a Pfizer, que o senhor estava na função pública e que mandou dezenas de e-mails e que não tiveram nenhuma resposta. Ou seja, o Ministério da Saúde dá atenção seletiva, dá atenção para os picaretas, que o senhor citou aqui na CPI, mas não deu atenção para a Pfizer, que foi a pioneira no mundo inteiro em relação a vacinas. Então, é muito lamentável. E, para mim, está muito claro. Não é? Eu vou pedir para... Prevaricação. Obrigado.